Bom, nesse vídeo de hoje nós vamos ver múltiplos e divisores ainda dentro do conjunto dos números naturais. Ou seja, dentro do conjunto dos números naturais, o que vai ser importante você guardar e estudar, né? O vídeo anterior, que é problemas envolvendo contagem, e problemas envolvendo múltiplos e divisores, tá? Que é a aula de hoje, que é o vídeo de hoje. Então vou começar antes propriamente de entrar no parte de múltiplos e divisores, né, mas que tem a ver com múltiplos e divisores, é falar um pouco da divisão no conjunto dos números naturais. Quando você tem uma divisão, olha esse algoritmo aqui da divisão, né? Nós temos aqui o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Então nessa divisão pode acontecer duas coisas em relação ao resto. Pode ocorrer desse resto aqui ser zero, ou pode ocorrer dele ser diferente de zero. Se ele for zero, a divisão é chamada de exata. Na divisão exata, o resto é zero. Então nós temos aqui o dividendo, o divisor, o quociente e o resto zero. Na divisão não exata, o resto é diferente de zero. Então eu tenho divisor, dividendo, quociente e o resto é diferente de zero. Em qualquer um dos dois casos, o dividendo ele vai ser igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tá? Esse resultado aqui, o dividendo, ele é o resultado da multiplicação do divisor pelo quociente mais o resto. E o máximo valor que o resto pode atingir é uma unidade a menos que o divisor. Então esse resto aqui, ó, ele é sempre menor do que o divisor. E no máximo, uma unidade a menos. Quer ver? Deixa eu mostrar isso aqui. Dá uma olhada nessa divisão aqui. Ó. 17 dividido por 7 dá 2. 2 vezes 7, 14. Para 17, 13. Resto 3. Então, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. 7 vezes 2, 14. Mais 3 dá 17. Veja que o resto é menor do que o divisor. Se eu somar uma unidade aqui no dividendo, o que vai acontecer? O resto vai aumentar de uma unidade também. E o quociente não vai se alterar, porque o resto ainda é menor do que o divisor. Quer ver? Deixa eu colocar lá 18, olha só. 18 dividido por 7 dá 2, e aqui o resto é 4. Veja que eu aumentei uma unidade aqui no dividendo, o resto também aumentou uma unidade. Se eu aumentar novamente uma unidade aqui no dividendo, o resto também aumenta uma unidade. Quer ver? Olha lá. 19 dividido por 7 dá 2. 2 é 7, 14. Para 19, 5. Veja que não alterou o quociente. Vou aumentar mais uma unidade. 20. Aqui também aumentou. O resto aumentou uma unidade. Veja que o máximo que o resto pode atingir, ó, é 6, que é uma unidade a menos que o 7. Se eu aumentar uma unidade aqui agora, o resto vai passar a ser zero. Olha. Ou seja, esse número aqui passa a ser múltiplo do divisor e do quociente. Quer ver? Olha. Olha lá, 21 dividido por 7 dá 3. Nesse momento aqui, quando o resto é zero, né, a divisão exata, a gente diz que 21 é múltiplo de 7 e de 3. Ou então, que 7 e 3 são divisores de 21. Então olha aqui embaixo. Quando eu tenho a divisão exata, né, o dividendo é o divisor vezes o quociente. Nesse caso, o dividendo é múltiplo do divisor e do quociente. Ou então, o que equivale a dizer que o divisor e o quociente são divisores do... O divisor e o quociente são divisores do dividendo. E mais uma coisinha aqui, antes da gente passar propriamente dito para o estudo de divisores, de múltiplos e divisores. Vamos ver o conceito aqui de potência, porque nós vamos precisar lá no estudo de múltiplos e divisores. A elevado a n, um número elevado a um outro número, é igual a vezes a vezes a vezes a n vezes. Ou seja, esse número aqui de cima, chamado de expoente, indica quantas vezes você vai multiplicar a base. Tá? N maior ou igual a 2. O A é chamado de base, o N é chamado de expoente
E o resultado desse produto aqui, A vezes A vezes A, é que é chamado de potência. Quando o expoente for 2, a gente costuma usar a expressão quadrado, A elevado ao quadrado. E quando o expoente é 3, a gente costuma usar a expressão cubo. Então eu posso dizer A elevado a 2, A elevado à segunda potência ou A elevado ao quadrado. Aqui eu posso dizer A elevado a 3, A elevado à terceira potência ou A elevado ao cubo. A elevado a 1 é igual a A, todo número elevado a 1 é ele mesmo, todo número elevado a 0 é 1, exceto o 0. Se perguntar para você, todo número elevado a 0 é igual a 1? Falso. Todo número não. 0 elevado a 0 não se define, não tem definição, tá? Aqui em matemática. Então, por exemplo, 2 elevado a 0 é igual a 1. 2 elevado a 1 é o próprio 2. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes. Multiplico 2 4 vezes, que é igual a 16. Agora sim, vamos ver primeiro aqui o que vem a ser múltiplos de um número natural. Nós temos o conjunto aqui dos números naturais, nós vimos que esse conjunto é infinito, né? Ou seja, se fosse qualquer número natural que você pegar, ele sempre vai ter um sucessor, vai ter um número que vem depois dele. Múltiplos de zero, aliás, múltiplos de qualquer número, é pegar esse número e multiplicar por todos os elementos do conjunto dos números naturais. Por exemplo, o múltiplo de zero, eu vou multiplicar 0 vezes 0 dá 0, 0 vezes 1 dá 0, 0 vezes 2 dá 0, 0 vezes 3 dá 0. Ou seja, os múltiplos de zero, na verdade, vai ser o próprio zero. É um conjunto unitário, formado por um único elemento, que é o zero. Os múltiplos de 1 é você pegar o número 1 e multiplicar por todos os números naturais. 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 2 é 2. Veja que vai dar o próprio conjunto dos números naturais. Os múltiplos de 2 é pegar o 2 e multiplicar por todos os números naturais. 2 vezes 0 é 0, 2 vezes 1 é 2, 2 vezes 2 é 4. Esse aqui nós vimos, né? Os múltiplos de 2 também é conhecido como conjunto dos números pares. Os múltiplos de 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, etc. Deixa eu colocar aqui mais 2 aqui, vou pôr aqui o 21, vou acrescentar aqui também o 24. Depois 27, aí por diante. Os múltiplos de 4, 0, 4, 8, 12, 16 e aí por diante, tá? Agora veja que interessante aqui, olha, algumas observações aqui. Nos múltiplos de um número natural, sempre aparece o zero. Eu sempre começo com o zero, né? O zero é múltiplo de todos os números naturais. E todo número natural é múltiplo dele mesmo. Veja os múltiplos de 1. Aqui o 1 aqui. 1 é múltiplo de 1. O 2 é múltiplo de 2, o 3 é múltiplo de 3, 4 é múltiplo de 4. Isso quer dizer que todo número natural é múltiplo dele mesmo, tá? E observe também que os múltiplos dos números naturais são conjuntos infinitos, olha. Exceto um, exceto o zero, que é um conjunto unitário. Outra coisa interessante, que vai ser muito importante para a gente aqui, é o seguinte. Ó. Vamos pegar a interseção do conjunto dos múltiplos de 3 com o conjunto dos múltiplos de 4. Interseção, os elementos comuns que tem nos múltiplos de 3 e tem nos múltiplos de 4. Olha só, o 0 tem aqui, tem aqui. O 12 tem aqui, tem aqui. O 24 tem aqui, tem aqui. Então, quais são os múltiplos comuns de 3 e de 4? O 0, o 12, o 24. Quando você acha esse primeiro aqui, ó, os próximos comuns vão ser os múltiplos dele. 12, 24, 36, 48 e aí por diante. Agora, desses aqui, ó, dos múltiplos comuns, qual que é o menor sem ser o 0? É o 12. Isso aqui você já conhece, né? É o mínimo múltiplo comum de 3 e 4, é 12. Então, o que é mínimo múltiplo comum? O próprio nome está dizendo, né? É o menor múltiplo comum. Ou seja, eu pego os múltiplos de dois números,
Desses múltiplos eu pego os comuns e dos comuns eu pego o menor, sem ser o zero. Tá? Isso pode ocorrer com 3 números, com 4 e aí por diante. Tá? Então isso que é mínimo múltiplo comum. É claro que isso aqui é o conceito, né, de mínimo múltiplo comum. Para achar o mínimo múltiplo comum, nós não vamos fazer isso aqui, não vamos achar dessa forma. Tem um método para fazer isso que nós vamos ver mais para frente. Tá? E agora, os divisores de um número. 0 não é divisor de nenhum número natural. 0 não divide nenhum número natural. 0 não é divisor de nenhum número natural. Não existe divisão por 0. Tá? Os divisores de 1 é 1. Quais os números que divide 1? Só 1. Quais os números que divide 2? O 1 e o 2. Quais os números que divide 3? O 1 e o 3. Aliás, nós vimos que esses dois aqui são primos, né? Só tem 2 divisores naturais. Quais são os divisores de 4? Os números que dividem o 4? O 1, o 2 e o 4. Os divisores de 24? O 1, o 2, o 3, o 4, o 6, o 8, o 12 e o 24. Divisores de 25, 1, 5 e 25. E aqui os divisores de 36. Então, observe aqui também o seguinte, ó. Nos divisores de um número natural, sempre aparece o 1. Ó. Isso quer dizer o quê? O 1 é divisor de todos os números naturais. E todo número natural é divisor dele mesmo. Olha aqui, nos divisores de 3 aparece o 3, nos divisores de 4 aparece o 4, nos divisores de 24 aparece o 24. Então, todo número natural é divisor dele mesmo. E outra observação aqui a ser feita, veja os divisores de 24. 24 tem quantos divisores? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 divisores. O 25 tem 3 divisores. Isso quer dizer o seguinte, não é pelo fato de um número ser maior que o outro que ele vai ter mais divisores. Veja que o 25 é maior que o 24. No entanto, ele tem menos divisores do que o 24. Tá? Agora, vamos pegar quais são os divisores comuns de 24 e 36. Os que repetem. É o 1, o 2, o 3, o 4, o 6 e o 12. Esses aqui são divisores de 24 e são divisores de 36. Qual que é o maior deles? O 12. Então, esse 12 aqui, ele é conhecido como, nesse caso aqui, né, de máximo divisor comum. Então, o que é máximo divisor comum? O próprio nome já diz, é o maior divisor comum. Nós pegamos divisores comuns de 2 números, desses comuns, nós pegamos o maior. Esse é o máximo divisor comum. Bom, agora, deixa eu voltar aqui por exemplo, nós vamos precisar achar quais são os divisores e quantos são os divisores de um número natural. Por exemplo, se você achar os divisores de 180, existe um método para a gente fazer isso, que evita a gente ficar testando, dividindo o número por 180 para ver se é divisor ou não. Tá? Então, isso ocorre pelo seguinte, olha. Todo número, você pega o conjunto dos números naturais, tem os conjuntos dos números primos, né, que nós vimos que são aqueles que têm apenas 2 divisores. Se o número não é primo, ele é chamado de composto. E se ele é composto, ele pode ser decomposto num produto de fatores primos. Explicando melhor, olha só, olha o 6. 6 não é primo, então ele é chamado de composto. Se ele é um número composto, ele pode ser decomposto, olha, num produto de fatores primos. O 6 é 2 vezes 3. É um produto, ó, de fatores primos. Vamos pegar o 12, por exemplo, olha só. 12 é 2 ao quadrado, quer dizer, 2 vezes 2 vezes 3. O 12 não é primo, então ele pode ser decomposto num produto de fatores primos. Vamos pegar um número maior aqui, vamos pegar 120.
Olha lá, olha, 2 a terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2, vezes 3 vezes 5. Eu decompus o 120 em um produto de fatores primos. Então, todo número pode ser decomposto em um produto de fatores primos. O que não seja primo, né? O número que não seja primo. Então, pega o 180. Olha. Nós vamos precisar colocar o 180 nessa forma aqui, ó, como produto de fatores primos. Para que nós vamos precisar? Isso para achar mínimo multicomum e máximo comum, para achar a quantidade de divisores de um número e outras relações importantes aqui, tá? Então, como que nós vamos fazer isso? Decompor o 180 num produto de fatores primos. Ó. Então, vamos lá. Ó. Ou então, a gente falava fatorar o número, né? Então, vamos lá. O 180, nós vamos dividir o 180 por fatores primos aqui, tá? Então, o primeiro fator primo é o 2. 180 é divisível por 2? Sim. Dá quanto? 90. 90 por 2? 45. 45 não dá mais por 2. Então, qual que é o próximo primo? É o 3. 45 por 3 dá 15. 15 por 3 dá 5. E 5 dividido por 1 dá 1. Então, 180 fica assim, ó. 2 elevado a 2, vezes 3 elevado a 2, vezes 5. Então, eu decompus o 180 num produto de fatores primos. Tá? Agora, para achar quais são os divisores de 180, todos os divisores de 180, nós vamos fazer o seguinte. Está aqui o produto de fator, está aqui os fatores primos, né, do 180. A gente coloca outra barra aqui e começa colocando um 1 aqui em cima. Porque o 1 é divisor de todos os números naturais, nós vimos isso, né? Agora, para achar os outros divisores de 180, nós vamos fazendo o seguinte. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 2, 4. Agora mudou o fator primo aqui, passou a ser 3, eu vou multiplicar por todos esses aqui de cima. 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6 e 3 vezes 4, 12. Agora esse 3 aqui está repetindo aqui, então vou pegar só a última linha aqui. 3 vezes 3, 3 vezes 6 e 3 vezes 12. Vai dar quanto? 9, 18 e 36. Agora o 5... mudou o fator primo aqui, eu vou multiplicar por todos esses aqui, que está em vermelho aqui. Então vamos lá, 5 vezes 1 dá 5, 5 vezes 2 dá 10, 5 vezes 4, 20, 5 vezes 3, 15, 5 vezes 6, 30 e 5 vezes 12, 60. 5 vezes 9, 45, 5 vezes 18 dá 90 e 5 vezes 36 dá 180. Então esses aqui são todos os divisores de 180. Tá? Vamos colocar aqui em cima, lá, na ordem. Veja os divisores de 180. Todos, não está faltando nenhum aqui. Se você contar aqui, ó, quantos tem? Ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 divisores. Agora a pergunta é a seguinte, se aparecesse um problema perguntando quantos são os divisores de 180, será que a gente teria que fazer isso aqui? Tudo para saber quantos? A resposta é não. Ó. Tem uma maneira de achar quantos são os divisores de um número sem ter que achar quais. Tá? Que é o seguinte. Ó. O 180 na forma fatorada, né, é esse aqui. Ó, decomposto em produto de fatores primos é esse. Para achar quantos são, basta somar uma unidade aos expoentes aqui. Ó. Você soma uma unidade e multiplica. O expoente do 5 aqui é 1. Então fica assim, ó. Olha lá, quantos são os divisores de 180? Vou voltar aqui. Olha lá. Você soma uma unidade aqui aos expoentes, ó, e multiplica. Então 2 mais 1, que vai dar 3. 2 mais 1 dá 3. 1 mais 1 dá 2. O expoente do 5 é 1. Então 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Confere, ó, aqui tem 18 divisores. Então, se perguntar quantos são os divisores de um número, basta fatorar esse número, colocar nessa forma aqui, decompõe produto de fatores primos, soma uma unidade aos expoentes e multiplica. Ok? Bom, então nesse vídeo nós vamos ficar por aqui. Agora, o próximo vídeo, nós vamos pegar exemplos, né, a aplicação do que nós vimos aqui.
Então você assista o próximo vídeo aí para ver quais são as aplicações aqui dessa teoria que nós acabamos de ver, tá?